Boa noite. Nós estamos mais uma vez na FEJOG para dar início à palestra doutrinária de sexta-feira. É sempre um prazer imenso vir aqui falar para vocês, para nós, né? O tema dessa noite é desencarne coletivo. Um tema que sempre quando ocorre algum evento onde um número mais significativo de pessoas desencarna, esse tema volta ao interesse, principalmente nosso, no movimento espírita, porque nós sempre nos interessamos por entender o porquê de um número significativo de pessoas em um determinado momento desencarnarem. E a nossa doutrina não nos deixa órfãos, não nos deixa órfãos nessa questão. Então o Espiritismo vem, através da sua literatura, mostrar, comprovar, esclarecer o porquê desses eventos ainda acontecerem e chamarem tanto a nossa atenção. Nós podemos começar a entender o que o Espiritismo explica sobre isso consultando a codificação. Allan Kardec preparou muito bem as perguntas que ele elaborou para a espiritualidade e não deixaria de perguntar uma questão tão importante: o porquê de acontecerem esses eventos que provocam desencarne em massa e que abala tanto, a sociedade encarnada. E foi exatamente na questão 737, que é a primeira questão do capítulo que trata da lei de destruição, que Allan Kardec começa em uma série de questões a esclarecer para nós o porquê de ocorrerem os desencarnes coletivos. A lei de destruição, ela é uma lei, colocada no Livro dos Espíritos para nos explicar esses eventos, os flagelos, os acontecimentos que ceifam um número significativo de vidas. E na questão 737, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: por que Deus permite que alguns flagelos atinjam a humanidade? E a espiritualidade vem responder o seguinte: Deus permite que esses flagelos atinjam a humanidade com o objetivo de fazê-la avançar. Mas é uma pergunta, interessante, com uma resposta ainda mais interessante e que nos gera uma série de outras questões que a gente fica se perguntando: mas como assim? Como é que a guerra nos faz avançar? Como um tsunami nos faz avançar? Como um furacão nos faz avançar? E na sequência da resposta, os espíritos vêm esclarecer isso a Kardec, que a humanidade às vezes precisa ser sacudida no seu orgulho, ter o seu orgulho, a sua vaidade atacada, para que isso sirva como um despertador, mostrando para nós quem nós somos, o que nós somos e o que há de importante na vida, porque de outra forma nós ficaríamos tão focados nas questões materiais que nós esqueceríamos o que nós estamos fazendo aqui, qual a nossa origem, e o objetivo principal de nossa vida. Todo mundo conhece pessoas que, ao se depararem com perdas, ao se depararem com morte de um familiar, eles se veem, entre aspas, obrigadas a buscar alguma resposta na religião, no espiritual. E quando um número significativo de pessoas que estão muito focadas ao material se reúnem, muitas vezes Deus considera que o maior benefício que haveria para o despertar coletivo de uma cidade, de um país, até mesmo do planeta,
seja exatamente o acontecimento de um flagelo desse que traz alguma destruição, mas como resultado final sempre ocorre a iluminação espiritual. Para entender isso, Allan Kardec continua perguntando, e na questão seguinte, 738, ele pergunta aos espíritos: mas não haveria outro meio? Deus não pode usar outro meio de fazer com que a humanidade, o planeta evolua? E os espíritos respondem para Kardec: tanto tem outro meio, como usam ele o tempo todo. A vida dos humanos da Terra, dos espíritos, são sempre regadas de oportunidades dadas pelo Criador para que nós evoluamos. Mas, devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa preguiça, o nosso materialismo, nós não prestamos atenção a essas oportunidades de crescimento espiritual. Nós focamos tanto na matéria que a gente fica hipnotizado, principalmente quando está encarnado. A gente fica hipnotizado pelo mundo, hipnotizado pelo prazer, pelas sensações, pelas oportunidades de ganhar dinheiro, de crescer, de ficar cada vez com um corpo mais bonito. Esses flagelos vêm como um despertador, sacudir a estrutura social, né? Às vezes até do planeta inteiro, para que a humanidade acorde e comece a pensar: quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Então a espiritualidade vem nessa questão mostrar que o tempo todo Deus dá a oportunidade de crescermos, mas quando nós ficamos muito ligados à matéria durante séculos e séculos, é necessário dar um suculavanco para que a gente desperte. E nesse capítulo, a partir da questão 738, Allan Kardec vai colocando os tipos de flagelos, as doenças, as guerras, os cataclismas, e os espíritos vão elucidando cada um desses fenômenos, os papéis que eles exercem. E nós podemos observar inúmeras citações da literatura espírita. Nós vamos ver explicações como os acontecimentos recentes do tsunami da Indonésia, vários terremotos que aconteceram nos últimos décadas no mundo inteiro, erupções vulcânicas, maremotos. Nós temos exemplos de doenças de há menos de 2 séculos atrás, como a gripe espanhola. Nós temos hoje muitos vírus, o influenza, o H1N1, SARS, e agora mais recentemente que nos traz esse tema para a atualidade, né, o Covid-19 ou coronavírus, como preferir. Então todos esses momentos fizeram com que a humanidade de uma cidade, de um país e agora do planeta inteiro fosse obrigada a parar e refletir sua vida, a pensar, não é? Podemos dizer que o nosso país, em termos de ecologia, não é o mesmo depois da quebra dos incidentes de Mariana e de Brumadinho. Incidentes que levaram a vida de mais de 300 pessoas e nos fizeram refletir como nós estamos usando os nossos recursos minerais. Porque até essas catástrofes, ninguém ficava pensando como nós extraíamos minério. Nós pensávamos assim: olha, essa empresa entrega tanto minério para a China e traz tantos dólares para o Brasil, que todo mundo achava isso ótimo. Movimentava a economia de Minas Gerais, ajudava na balança comercial do Brasil, mas aí chega um momento que ocorre uma catástrofe dessa e leva a vida de 300 pessoas, e hoje todo mundo fica refletindo assim: poxa, será que vale a pena realmente fazer a extração mineral desse jeito? Será que nós não estamos sendo muito capitalistas? Será que nós não estamos
pensando somente na questão material? Será que nós estamos dando a verdadeira atenção, a devida atenção aos rios, não é? Às lagoas, às pessoas que moram ali, que trabalham ali? Então essas catástrofes levantam tantas questões que no resultado final só pode haver benefício. Muita gente tem perguntado, mesmo assim, e levantado polêmicas, até mesmo, curiosamente, no movimento espírita, perguntado, e algumas, inclusive, afirmam, sem mesmo terem bases sólidas para isso. As pessoas ficam dizendo, olha, mas eu tenho certeza, alguns dizem, outros dizem que acham, que quem inventou esse vírus, o Covid-19, foi a China. É por uma questão comercial, um interesse comercial. Outros afirmam que esse vírus veio do espaço. Outros dizem que foi porque os chineses comem muito morcego e esse vírus está no sangue dos morcegos, está no sangue do cachorro e porque eles comem, passaram para os humanos. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Como a gente é espírita, muitas vezes as pessoas acham que o espiritismo vai responder tudo. E não vai. Não é o objetivo. Mas eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, independente da origem, a gente não tem que se preocupar de onde surgiu. A gente tem que pensar quem autorizou. Quem autorizou é muito mais importante do que quem criou. Deus não criou esse vírus, vamos dizer assim, de forma literal. Tudo que existe no planeta, Deus criou, sim. Mas o mal Deus não cria. Vamos falar, né? Não vamos detalhar isso, não precisa. Não é minha tese falar o que Deus criou, não. Mas a tese é o seguinte, mesmo que tenha sido um homem que criou, só se propagou porque Deus permitiu. O planeta Terra tem mais de 200 armas biológicas altamente desenvolvidas. O vírus Ebola é uma arma biológica, foi uma arma biológica. Por que dessas 200 armas biológicas, um número pequeno conseguiu sair do controle dos cientistas e se propagar pelo mundo? Porque Deus permitiu somente isso. Se Deus tivesse permitido que todas as armas biológicas que os Estados Unidos, que a China, que Israel desenvolveram, se propagassem pelo mundo, já não existiria mais vida. Então a gente não tem que ficar preocupado quem criou a arma biológica. A preocupação maior é por que e para que Deus permitiu que o vírus se propagasse. Esse que deve ser a nossa questão e não ficar pensando que foi fulano, foi ciclano. Porque se Deus não quisesse que o vírus criado por alguém se propagasse, ele teria feito o vírus morrer logo no nascedouro. Então, se Deus permitiu que esse vírus se propagasse, é porque ele tinha um objetivo com isso. E a gente tem que se perguntar não por quê, mas para quê. E qualquer pessoa que tenha um pouco de boa vontade vai ver já com 15 dias de isolamento aqui no Brasil, vamos completar quase 15 dias, onde o vírus passou a ser o assunto primordial de nosso interesse, vamos ver a mudança que ocorreu no nosso país. A preocupação com os idosos, a preocupação com os moradores de rua, com a saúde das pessoas, a falta que faz o abraço, a falta que faz o beijo, a falta que faz o contato. O que nós estamos tendo dentro de casa, a quantidade de coisa que nós passamos a observar dentro de casa, que até então a gente não tinha tempo para observar. A quantidade de tempo que a gente passou a ter para cuidar de coisas importantes, percebendo que é possível fazer um trabalho dentro de casa e o trabalho sair bem feito, sem trabalhar 14 horas. A quantidade de situações que a gente tinha deixado para tratar depois e que agora, como sobrou tempo, a gente está tratando e a gente percebe o quanto é importante tratar essas questões. Então não é ficar olhando o lado negativo nem discutindo coisas que não vai nos acrescer a nada. Pensar por quê, quem criou o vírus, mas pensar por que Deus permitiu que o vírus se propagasse. Nós não devemos esquecer, principalmente, que nós estamos em um período de transição planetária.
A transição planetária começou aproximadamente há 170 anos atrás. Mais ou menos no início do trabalho de Kardec da codificação do Espiritismo. E ele vai terminar aproximadamente daqui a 30 anos, ou seja, nós estamos no quarto final do período de transição, onde a Terra vai deixar de ser um planeta de prova e expiação e vai ser um planeta em regeneração. Nós estamos na migração desse estado para um novo estado de regeneração. Então, no final do processo de transição, já estava previsto no pequeno Apocalipse que está no Evangelho de Marcos, como Jesus previu uma série de eventos que iriam modificar o padrão vibratório da Terra, como a própria codificação de Kardec traz vários textos que nos mostram que nesses anos, dos 200 anos, haveriam verdadeiras mudanças sociais, morais, tecnológicas, científicas, na atmosfera da Terra, a fim de preparar a Terra para esse novo momento, pois, após esse período de transição de aproximadamente 200 anos, só pode habitar a Terra quem tiver com o mínimo de padrão vibratório para essa regeneração. Então, esses 30 anos, a gente deve ter esperança e coração consciente de que vão ser 30 anos de trabalho, de esforço, de acontecimentos que vão mexer com a geografia do nosso planeta. E vai mexer com a nossa cabeça e com a nossa constituição física. O Divaldo Franco, no livro Transição Planetária, já tinha dito que a partir do ano 2000, 2001, 2002, a legião de espíritos que foram trazidos da esfera superior, principalmente de outros planetas, em que o livro exatamente traz a história desses espíritos que iriam reencarnar aqui na Terra, mostra que até a constituição física desses novos habitantes superiores da Terra, eles seriam aparentemente iguais a nós, mas dentro haveriam órgãos com formações diferentes, de pessoas que não comem tantos produtos com conservantes, tantos produtos de origem animal. Eles não conseguem comer e não se darão bem comendo produtos que têm origem predominantemente animal. Eles não comem tantas carnes e hoje qualquer pessoa que tem crianças com 5, com 7, com 10 anos sabe. As crianças não comem a quantidade de carne que nós comíamos quando éramos crianças. Eu tenho uma filha de 7 anos que ela praticamente não come carne, embora todos nós somos carnívoros em casa. A gente nunca disse para ela, olha, não coma carne. Ela simplesmente não gosta de comer carne. Come carne eventualmente. Não estou dizendo que minha filha veio de outro planeta, nem que ela é espírito superior, mas é uma tendência das crianças, dos novos a pegar, já reencarnado nesse planeta regenerado, que eles tenham outro padrão de comportamento, de pensamento, de alimentação. E, consequentemente, a tudo isso, vibração. Então, nós devemos pensar que o desenho sempre traz uma mensagem, ou melhor, várias mensagens e vários significados. Vamos pensar que aconteceram no Brasil dezenas desses eventos nos últimos anos. Brumadinho, Mariana, queda de grandes barreiras depois de chuva, alagamentos que dizimaram várias pessoas, quedas de edifício, no mundo inteiro, inclusive o tsunami da Indonésia, furacão, um incêndio grande que matou 79 pessoas na Inglaterra outro dia, incêndio na Boate Kiss, quedas de avião, 2 aviões da TAM recentemente, o avião da Gol, 300 e tantas pessoas na quebra da barreira em Brumadinho, ou seja, uma quantidade enorme de desencarnes coletivos.
E aí, se nós pudéssemos ter uma lupa espiritual para tentar entender o que está por trás desses eventos, nós teríamos exemplos práticos de como funcionam as leis divinas, que elas são precisas, exatas, matemáticas, mas regadas sempre por muito amor, muito amor. Vamos pegar, por exemplo, alguma desses eventos que geraram desencarnes coletivos para tentar entender como funciona essa mecânica. Vamos pegar um recente, por exemplo, um incêndio na Boate Kiss. Olha que coisa curiosa. Um incêndio da Boate Kiss foi no dia 8 de janeiro. Coincidentemente, ou obra do acaso, o dia 8 de janeiro, foi 8 de janeiro, se eu não me engano, foi exatamente no dia que a ONU comemora o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto. Holocausto que ocorreu com os judeus, devido na Segunda Guerra Mundial, com a dominação da Alemanha. Curiosamente também, depois de várias perícias, exames médicos nas pessoas que desencarnaram, nos corpos, viam-se que as pessoas morreram, a maioria por intoxicação gasosa. Analisando o corpo das pessoas e o sangue das pessoas, foi identificado que elas se intoxicaram pelos mesmos gases que faziam as pessoas morrerem nas câmaras de gás, em que os nazistas promoviam os holocaustos. E aí você vem, através do Espiritismo, 3 obras surgiram após o incidente da Boate Kiss. Não vou aqui defender os médiuns nem as obras, não é o objetivo. O nosso foco é desencarne coletivo. Uma dessas obras chegou à nossa mão. Nós pesquisamos, alguns anos atrás, e ficamos curiosos para entender o porquê de ter ocorrido aquele evento, exatamente naquele dia e daquela forma. E aí, analisando um desses livros, que foram 3 livros lançados de psicografias, nós começamos a ler a psicografia que os médiuns atribuíam a algumas vítimas daquele incidente que estavam desencarnadas. E a maioria dessas cartas eram reconhecidas pelos parentes vivos, porque elas atendiam aos crivos que Kardec ensinou e que os grandes médiuns ensinam até hoje. Elas continham, por exemplo, dados pessoais dos familiares, que os médiuns não podiam saber, apelido das vítimas e dos familiares, datas, questões internas da família, né, que somente eles podiam saber, que o médium não podia saber. E olhando essas cartas, as próprias famílias depõem no livro falando: eu identifico essa carta como realmente do meu filho, da minha filha. Porque não havia como o médium saber esses detalhes, somente nós sabíamos. E nós nem conhecíamos esse médium. Esse livro, por sinal, que eu tive acesso, é um livro de um médium de Minas Gerais. A tragédia foi em Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. E então, entre aspas, as vítimas, as pessoas que morreram diziam, olha que coisa interessante. Elas falavam, a maioria delas, se eu não me engano, a maioria ou quase todas falavam para os familiares não ficarem em busca de justiça do homem. É um primeiro ponto importantíssimo para você verificar a origem da comunicação espiritual e também se ela é de ordem superior. Desculpe, então, os espíritos não vieram se comunicar pedindo justiça, dizendo assim, você deve processar os donos da boate até a última instância, eles devem ficar presos até morrer. Nenhum espírito dizia isso, nenhum daqueles autores que os médiuns atribuíam às cartas diziam isso. Eles falavam o tempo todo para os familiares se amarem, orarem por eles e pelos donos da boate, para perdoarem os donos da boate. Outras coisas que chamavam muita atenção nas cartas, eles diziam que aquele incidente era um reajuste. Outro fato que eles diziam é que eles se voluntariaram ou pediram para participar daquele evento, porque eles precisavam se perdoar
por erros cometidos no passado. E isso é uma informação importantíssima que, para entender muito da justiça divina, que é ainda um assunto bem complicado, para até mesmo nós que estudamos o Espiritismo, muitas vezes nós temos dificuldade de entender isso, entender como funciona a lei divina. Nessas obras a gente percebe como acontece o mecanismo da justiça. Porque eles sempre falaram, e vamos citar outras obras, que os Espíritos dizem assim: eu me voluntariei, eu quis participar para me perdoar. E isso deve responder uma pergunta: as catástrofes, os desencarnes coletivos são punição de Deus? Não é? A gente pergunta isso. O avião caiu porque Deus fez o avião cair. E aí? Não. Deus não pode fazer, não quer fazer. Seria ir contra a lei dele se ele fizesse alguma coisa que pudesse nos magoar, nos fazer sofrer. O avião caiu porque Deus permitiu. É diferente do que ele colocar a mão para o avião cair. Não, ele não colocou a mão para o avião cair. O avião teve um problema técnico e caiu. Naquele avião estavam todas as pessoas que, sabendo que o avião cairia, se programaram e pediram para estar ali. E aí a gente começa a entender a justiça divina. As pessoas se voluntariam ou pedem para estar ali, por elas necessitarem principalmente do auto-perdão. Primeiro ponto, o auto-perdão. Depois, para conseguirem, através do exemplo, o perdão de suas vítimas. Mostrando que eles agora sabem o mal que eles provocaram a alguém. Uma outra obra que ilustra bem isso é a Transição Planetária, de Valdo Franco e Manuel Filomeno Miranda, que fala sobre um incidente das Torres Gêmeas em 2001, 9 de setembro de 2001. O autor, os espíritos conseguem entrevistar um dos espíritos que estão no Boeing que bate, um dos aviões que bate na Torre Gêmea. E o Robert, que é o espírito que está no avião, depois de desencarnar, ele fala: eu fui um dos pilotos que participei da missão americana que jogamos a bomba em Hiroshima e Nagasaki. E mesmo já tendo consciência espiritual hoje de que eu errei, eu me voluntariei, pedi para a espiritualidade, me voluntariei não, ele disse que pediu para a espiritualidade superior, permitisse que ele estivesse naquele evento para sofrer um gênero de morte semelhante à que ele provocou às suas vítimas, jogando a bomba. E realmente, né, a gente, embora não tenha nunca participado desses dois eventos, a gente imagina que deve ser uma sensação parecida, viver essas experiências. Então ele pediu para participar daquele evento, ser uma vítima, para que ele se perdoasse do erro que ele cometeu lá na Primeira Guerra Mundial. Então veja que não foi Deus que colocou uma arma no pescoço do Robert e disse: você vai entrar nesse avião, porque esse avião eu pedi para os terroristas jogar ele na torre e você agora vai aprender o que é morrer queimado, morrer sob um impacto. Deus não pode fazer isso, não faz sentido. Mas a espiritualidade, vendo que aqueles homens estavam atentando contra os Estados Unidos, né? Até a gente vai falar uma outra situação que acontece, aqueles espíritos viram uma oportunidade naquele evento para se voluntariarem e passarem pela mesma situação que provocaram a outras pessoas e assim, em primeiro lugar, se perdoarem. Em segundo lugar, obterem o perdão de suas vítimas, que ainda não perdoaram, né? Porque uma parte já perdoou, mas sempre há alguma parte das vítimas que optam pela vingança e ficam obsediando aqueles que eles acham como verdugo.
E aí o espírito que já tendo a consciência espiritual se permite participar desse evento para se perdoar e para conseguir o perdão das suas vítimas. Então a gente vai entendendo que, diferente de antigamente, que a gente olhava para o desencarne coletivo como uma punição, como algo que Deus impunha ao homem, a gente já vê hoje que não é uma punição. É um evento natural, na maioria das vezes, em que vários espíritos sintonizados com aquela situação em que as vítimas irão passar, pelo gênero de morte que eles vão passar, se voluntariam para viver aquela experiência a fim de se perdoarem ou conseguir o perdão de outras pessoas. Uma pergunta também que nós fazemos, não é? Quem são os autores quando há responsabilidade, não é? Num evento? Quem são o dono da boate? Quem são os terroristas? Aquele que provoca o evento quando o evento não é natural. Essas pessoas são alguém que podem ter ligação no passado, mas nem sempre tem. É interessante isso. É a execução daquela sentença que Jesus diz: o escândalo é necessário, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então o evento vai acontecer por uma falha mecânica do avião. A empresa aérea resolveu fazer um corte de verba e diminuiu a manutenção do avião. O mecânico acordou um dia que não estava muito bem e esqueceu de fazer um reparo da forma que ele deveria fazer. Um evento, entre aspas, acidental. E aí o avião cai. Só que a espiritualidade superior sabia antes que esses erros aconteceriam. E aí ela oportuniza para espíritos que estão precisando de auto-perdão passarem por aquela experiência. Ou eles convidam, essas pessoas mesmo se manifestam a participar daquele evento. E aí a espiritualidade vem e diz, através do Chico Xavier, que magneticamente os que vão morrer se atraem. Os que não vão morrer naquele momento se repelem. São aquelas duas irmãs que vão para a boate e vão na casa de uma terceira amiga, e a amiga estava arrumada e diz: eu não vou hoje não. Ela falou assim para as duas irmãs que morreram. Ela disse: eu não vou, não sei, não estou me sentindo bem. Não dormi bem essa noite. Não dormi bem e não foi. Ela sobreviveu e as duas irmãs morreram. Magneticamente, as irmãs sintonizaram com aquele evento porque espiritualmente elas sabiam que iam acontecer. Materialmente não. Então a gente vai vendo, analisando esses fatos, que não há obra do acaso, não há acidente, não há nem incidente. É simplesmente uma programação da lei de justiça, amor e caridade, em que nem mesmo os agentes espirituais abaixo de Deus precisam atuar. Porque a espiritualidade superior não vai lá e tira o parafuso do avião para que o avião caia. Não faz sentido a espiritualidade superior chegar lá e desmaterializar um parafuso para que o avião dê uma pane e caia, não. O parafuso não foi colocado porque o mecânico esqueceu. E ele tem alguma ligação, não necessariamente com aquele evento, mas alguma coisa ele tem ligação, que ele foi o agente do escândalo, e aí ele vai responder de acordo à responsabilidade que ele tinha naquele evento. E nós vamos analisando aí os fatos e a gente vê o mais significativo de todas as histórias que nós temos conhecimento é uma história que aconteceu aqui no Brasil, mas teve o seu início no ano de 177 depois de Cristo. Olha que curioso, no ano 177, o imperador do Império Romano era Marco Aurélio. Marco Aurélio era um imperador que ele não odiava os cristãos, mas ele também não amava. Ele simplesmente dizia: olha, eu não vou persegui-los. Mas se alguém for pego cultuando o cristianismo, tem que ser punido, porque a lei, imposta inclusive por outro imperador antes dele, dizia que era crime cultuar Cristo. Era crime ser cristão.
E ele disse, olha, eu não vou perseguir, mas se alguém for preso cultuando Cristo, vai ter que ser punido conforme a lei. E a lei era a morte. A lei disse que tinha que morrer. E Marco Aurélio, curioso, Marco Aurélio, nessa época, ele vivia, o Império Romano tinha sua sede na Gália. A Gália era território francês. E a capital, onde ele governava o Império Romano, era exatamente na cidade de Lyon. A cidade de Lyon era a cidade que Allan Kardec nasceu. Fato histórico e curioso apenas, não tem ligação nenhuma, mas eu achei interessante isso. E ali, naquela época era Gália, hoje França, ele estava ali na cidade, na cidade de Lyon e havia um comandante de suas tropas que estava voltando de uma guerra no exterior. E ele resolveu receber esse oficial com honras, né, de herói. E ele disse, esse homem foi muito fiel a mim, havia acontecido uma rebelião de um general, e esse suboficial havia denunciado o general a Marco Aurélio, falando que o general pretendia trair Marco Aurélio. E Marco Aurélio conseguiu debelar e prender o general, e ficou grato a esse suboficial. O suboficial voltou para a sede do Império Romano, desejando se aposentar, e comunicou aos generais romanos. Os generais informaram isso a Marco Aurélio e Marco Aurélio resolveu fazer uma festa para receber esse suboficial que tinha sido leal a ele. E então ele pediu aos mandatários que cuidavam da parte da cidade de Lyon, da região, e disseram mesmo assim, ó, vamos fazer uma festa porque o meu oficial está voltando como herói. E aí as pessoas da cidade tinham o hábito de convidar a população mais nobre da cidade para organizar a festa, as festas. E ele tinha uma arena em uma colina. Tinha uma arena bem grande, uma colina, uma arena onde havia lutas de gladiadores. Havia, eventualmente, quando um cristão era preso, eles davam o cristão ali para os leões comerem e ficavam assistindo. Havia disputas de biga, que eram aqueles carros que ficavam correndo ao redor da arena e eles assistindo. Então, eles chamaram o conselho da cidade em uma assembleia que reuniu centenas de pessoas. E ficaram ali deliberando, olha, vamos fazer uma festa a pedido do imperador no final de semana e nós queremos organizar a festa. E aí o mandante de Leão ficou perguntando às pessoas que estavam ali, como eu disse, centenas de pessoas, perguntando, olha, o que a gente vai fazer nessa festa? O pessoal disse, olha, tem que abrir a arena. Ah, não, a arena tem que abrir, a arena é o melhor evento que a gente tem, é o melhor monumento que a gente tem, é o nosso teatro. Né? É o nosso estádio, então tem que abrir. Tem que ter briga de gladiadores. Aí os soldados romanos e o mandante, o romano, falou, não, tudo bem, tem que ter. Se abre a arena, tem que ter gladiador. Tem que ter biga, tem biga. E a gente vai fazer o que de diferente nessa festa, já que o nosso herói está voltando. Essas coisas todas ele conhece já. Que graça então a gente vai dar nessa festa? E alguém gritou, a gente tem que dar uns leões, tem que dar uns cristãos para os leões. E aí o romano falou assim, mas isso não tem mais novidade, ele é um oficial romano, já viu isso várias vezes, leão comendo cristão. Isso aí é final de semana, todo sextou a gente faz isso, não faz sentido fazer isso novamente. Mas aí alguém disse mesmo assim na assembleia, mas a gente pode incrementar esse evento, pensar em alguma coisa diferente. E ele ficou ouvindo a ideia das pessoas e as pessoas foram relatando esse fato. Quem tiver curiosidade de conhecer detalhes dessa história, pegue o livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, está no capítulo 6. A história inteira tem 3 páginas. Então eles ficaram ouvindo a plateia dar ideias e aí alguém muito inteligente, muito inspirado, sabe lá Deus por quem, falou assim mesmo, olha, a gente podia fazer o seguinte, vamos pegar uns cristãos, vamos levar até a arena e vamos dar os leões e vamos incrementar de alguma forma. E aí o soldado lembrou, olha, os leões que nós temos acabaram de chegar da África e eles estão muito cansados. A gente vai soltar os cristãos e os leões não vão correr atrás deles. E aí a pessoa que estava ali, inspirada provavelmente pelo obsessor dela, falou assim mesmo, olha, vamos fazer o seguinte, a gente pega os cristãos, solta na arena,
a gente enche a areia da arena de piche e toca fogo. E aí eles vão tentar se desviar do fogo e a gente vai ver aquela correria. E aí outra pessoa gritou, olha, eu tenho uma outra ideia. Vamos pegar os cavalos que a gente não vai mais usar nos nossos jogos, que são cavalos velhos, e vamos soltar ele na arena. Quando os cavalos verem o fogo e verem as pessoas correndo, eles vão ficar agitados e eles vão acabar pisando as pessoas. Isso vai ser bem divertido. E aí uma outra pessoa fala assim mesmo, melhor, a gente poderia fazer o seguinte, vamos colocar homens, melhor, mulheres e crianças, porque são mais frágeis, é menos provável que eles consigam escapar. Os homens é mais fácil deles conseguirem escapar. E aí ficaram ali confabulando e fecharam esse acordo. No final do planejamento da festa, o oficial romano disse assim, mas a gente tem um problema. Nós não temos cristãos suficientes para promover um evento grande. Tem poucos. E aí alguém fala, o que é que a gente faz? A gente pode caçar cristãos e até domingo a gente vai ter um número suficiente. O oficial romano falou, nós não temos soldados suficientes para poder seguir os cristãos. E as pessoas tiveram a ideia, nós podemos ajudar. E o oficial romano perguntou, quem pode ajudar na captura de cristãos para levar até a arena domingo? E um número significativo de pessoas levantaram a mão. Humberto de Campos relata que até mulheres mais velhas levantaram a mão dizendo, eu ajudo a capturar cristãos para levar até a arena, para chegar lá e ser queimado e os cavalos pisarem. Os soldados romanos ficaram rindo e confabularam ali, terminaram a reunião e ficou tudo acertado. No dia da festa, haviam capturado aproximadamente 1000 pessoas. A maioria delas, crianças e mulheres. Foram levadas até a arena, e aí, quem quiser detalhes, lê o texto no livro, Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, capítulo 6. Humberto de Campos relata que, no dia do evento, foi uma verdadeira chacina. Quem não morreu queimado, morreu pisoteado pelos cavalos que tentavam fugir das pessoas e do fogo. Em 177 depois de Cristo, foram necessários 18 anos para que a lei fizesse a sua execução completa. A cidade é Rio de Janeiro, o ano é 1961. Circo Americano está lá com 2.500 pessoas embaixo da lona. Curiosamente, as lonas eram feitas naquela época, eram feitas de plástico, de uma lona, era uma lona que elas eram protegidas por uma camada de parafina para durar muito tempo que o sol batia, a parafina mantinha a lona protegida do sol e fazia com que ela durasse muitos anos. Parafina altamente inflamável, parafina faz vela, por exemplo. Ali no evento, está ali no palco alguns palhaços fazendo um espetáculo, 2.500 pessoas, principalmente crianças e mulheres. Uma das pessoas do espetáculo está fazendo um exercício com chamas de fogo. E os preparativos haviam sido falhos naquele dia e alguém deixou a fêmea de um elefante solta. Não estava devidamente amarrada. Quando o homem ficou fazendo marabalismo com a chama, a fêmea do elefante, ou aliá, como você preferir, se assustou e começou a correr dentro da lona e bater no suporte que segurava a tenda. A tenda começou a cair, o malabarista com o fogo se assustou, incêndio, resumo da ópera, 541 pessoas morreram. A maioria, 90 e tantos %, mulheres e crianças. E aí surgem várias questões. O homem que segurava o fogo era alguém que participou de um evento do passado, alguém que foi agente do escândalo, ou pode ter sido alguém que se voluntariou. Não necessariamente o agente é alguém que lá no passado foi vítima. Pode ser e pode não ser. Primeira coisa que a gente aprende na literatura espírita. Segundo ponto, por que levou
18 séculos para a justiça, entre aspas, ser feita. Por quê? Aí perguntaram isso para Chico. Chico respondeu: meu filho, Deus é tão bom que Deus só manda a lição quando o aluno tem o discernimento capaz de absorvê-la. Durante vários séculos, aqueles espíritos não tinham condições de absorver a lição. Precisou de 18 séculos para eles terem discernimento a ponto de se voluntariarem para participar daquele evento. Que eles não estavam ali acidentalmente. Eles se voluntariaram e no dia, magneticamente, psiquicamente, eles se reuniram embaixo da lona do vento, do circo. Porque tinha 2.500 e 2.000 conseguiram escapar. 500 morreram. Um outro fato interessante. Nem sempre quem morre é quem foi culpado antes. Às vezes, quem fica vivo foi quem participou do evento antes. Porque muitas vezes quem fica vivo sofre mais do que quem morre. A gente pensa assim: nossa, pena que ele morreu. Às vezes quem morreu desencarnou, foi recebido pelo seu familiar. E quem sofreu muito, quem sofre muito é uma mãe que tem que enterrar um filho com 20 anos. Uma mãe que tem que enterrar uma criança daquela de 7, 8 anos. Às vezes, quem foi o responsável por ter ajudado nesse evento lá em 177 não foi quem morreu, foi quem ficou para experimentar a dor de alguém que lá no passado ele tirou também um familiar. Olha que interessante. A gente pensa sempre que quem morreu foi o algoz, nem sempre. Às vezes que quem ficou vivo é alguém que participou diretamente e quem morreu é alguém que participou indiretamente ou alguém que se voluntariou para ajudar a resolução da questão. Uma outra questão: quem são as vítimas? Por que 541 pessoas? Olha outra questão interessante. Por que a pessoa vai no aeroporto e não embarca no avião que vai cair? Porque alguém que era funcionário da companhia aérea perdeu o ônibus, perdeu o trem, perdeu o metrô e não conseguiu embarcar. Por que essa pessoa se salva e a outra não se salva? As 541 pessoas são os soldados romanos que participaram do evento e se divertiram, né? Me esqueci a palavra. As pessoas que levantaram a mão, dizendo que ia ajudar a capturar os romanos para levar lá para a arena, quem assistiu e se divertiu, ou seja, todos os agentes que com menor ou maior responsabilidade fizeram aquele evento acontecer. Então são essas mecânicas e matemáticas que estão por trás desses eventos que nós precisamos olhar sobre outra ótica, uma ótica espiritual, porque nem sempre quem morre é vítima, nem sempre quem fica vivo é vítima, nem sempre, ou melhor, nunca é uma punição divina, né? Nunca é para o mal de alguém, sempre para o bem, porque no caso desses espíritos, levaram 18 séculos. Logo depois que eles morreram, depois de 177, os algozes, os que organizaram o evento lá na arena, eles morreram, ficaram nas regiões inferiores, ou se divertindo ainda com o que eles fizeram, ou já vítima de seus obsessores, que foram as vítimas que eles queimaram, os que não perdoaram eles. Aí ficaram várias décadas, às vezes séculos nas regiões inferiores, sofrendo as ações do seu crime. Aí começaram a reencarnar com vários problemas psíquicos, problemas obsessivos, e mesmo nessas reencarnações foram chamados pela justiça divina a fim de, através do amor, resgatarem esse débito. E aí são chamados para participar das religiões, do espiritismo, das igrejas, fazer o bem, cuidar de um orfanato e fazer todas essas ações que poderiam fazer eles se redimirem desse erro, e aí nós ficamos nesses movimentos de reencarnar, viver uma vida obsediada e de culpa, porque o nosso subconsciente sabe o que a gente fez,
E aí nós ficamos nessa vida. E aí tem os convites e a gente diz, agora não. Não dá tempo. Tem que cuidar da carreira. Tem que cuidar da família. Tem que cuidar dos filhos. Tem que cuidar do corpo. Tem que ficar fitness. Tem que isso, tem que comprar carro. Tem que comprar casa. E não dá tempo. Agora eu fiquei velho, não dá mais tempo porque eu estou cansado. Eu tenho que curtir a minha aposentadoria porque eu trabalhei muito. E aí não dá tempo. Aí desencarna. Aí vai de novo para a mão dos seus obsessores. Aí fica lá penando, aí pede uma nova chance. Aí começa o ciclo. Aí fica aqui, ó. Até vir um evento, como um flagelo, baseado na lei de destruição, que faz a pessoa parar desse ciclo vicioso de inércia, como está lá na questão 737. Deus permite esses eventos a fim de fazer com que a humanidade progrida mais rápido, porque Ele sabe, se deixar a pessoa ficar nesse ciclo aqui, Ele tem que fazer a regeneração daqui a 20 mil anos, porque não vai ser agora. Porque a gente vai ficar aqui só reencarnando, ciclo vicioso, morreu, fica lá sofrendo, reencarna, fica obsediado e fica aqui nesse ciclo vicioso. Aí vem uma catástrofe para dar um saculejo e dizer assim, filho, anda, acorda. Porque o obsessor, que foi vítima lá na arena, os que não perdoaram, eles são o quê? Agentes do destino. Qual o crachá que eles usam? Oficial de justiça. Ele está dizendo o tempo todo para as pessoas, ó, você deve, pague. Aí reencarna de novo, ele volta dizendo, ó, eu só vim aqui te lembrar. Ei, oi, você aí, você deve, tá? Eu só estou te lembrando, certo? Ok? E fica assim, várias reencarnações. Aí quando Deus percebe que esse evento não vai mudar, ocorre algo significativo, e aí é o quê? A execução da dívida. O oficial de justiça vai lá e entrega as notificações, a pessoa não quer pagar. Aí tem que vir um evento maior que vem aqui e tira a casa. Diz assim, ó, vamos tirar os seus bens. É um tsunami, é um terremoto, é um maremoto. É uma doença, é um avião que cai, que a empresa não paga a indenização. É um prédio que cai. Porque ali, na hora que ocorre essa, entre aspas, tragédia, é a execução da dívida que foi tentada ser cobrada várias vezes através do amor e que a pessoa resolveu ficar dando uma de João sem braço. Não tenho tempo agora, Jesus. Eu preciso cuidar de minhas coisas. Não adianta ficar mandando oficial de justiça para minha porta. E aí é necessário ocorrer a catástrofe. Chegará o momento, Allan Kardec fala isso no livro A Gênese, na regeneração não haverá mais dívidas como essas. Nós teremos problemas de dívidas conosco. Nós não teremos dívidas com terceiros. Nós teremos que desenvolver o auto-perdão, nós teremos que desenvolver a estima, as virtudes, mas nós não teremos dívidas clamorosas, grandes, significativas. Por isso que nesses anos que passam, ocorrem esses fenômenos a fim de acabar com as liquidações que estão nos cartórios divinos, porque lá só vão ter cobranças mais leves. Gostaria de finalizar lembrando a todos nós espíritas que esses eventos acontecem, não existe, Kardec ensinou uma coisa para nós, o seguinte, não existe efeito sem causa, e não existe causa sem efeito. Se nós estamos fazendo algo hoje, não importa o que seja, inclusive o nada, porque o nada para Deus é alguma coisa, não existe inércia no domínio do Espírito, não existe alguém, eu não fiz o mal, também não fiz o bem, está lá no livro dos Espíritos. Se você não fez o bem e não fez o mal, você errou, porque a lei diz que você tem que fazer o bem. Não pode ter inércia no domínio do Espírito. Existe neutralidade aqui encarnado. No domínio do Espírito não existe neutralidade. Então, nós temos que lembrar o seguinte, toda vez que nós fazemos algo ou deixamos de fazer, tem consequência. Por isso que a gente tem que medir tudo que a gente faz. Se hoje nós estamos tendo consequência, nós estamos sofrendo com algo, o nosso avião caiu, né? Nós pegamos o Covid-19, morremos ou não,
Isso é consequência. Se há consequência, é porque houve o que antes? A causa. Nós precisamos internalizar isso em nossas cabeças. Não existe consequência sem causa. Isso não deveria nos provocar aflição, deveria nos provocar paz e esperança. Porque se hoje eu sofro a consequência, amanhã eu já quitei. E agora, amanhã eu vou colher o que eu estou fazendo hoje. Qual é a lição que a vida está nos dando e que a lei está nos dando? Começa a fazer o bem hoje. Não vamos esperar o oficial de justiça entregar para Deus as notificações que nós resolvemos não receber, mandando Deus executar a dívida. Nós temos que começar a trabalhar hoje pelo bem, dizer assim, ó Deus, não executa não, que antes da execução eu terei pago o que eu devo. Todos nós que sofremos de problemas psíquicos, de problemas de saúde, de problemas de obsessão, temos a mensagem que a gente deveria acreditar e saber. São consequência de algo, não importa o que a gente fez alguma coisa. Se fez alguma coisa e está sofrendo a consequência, vamos trabalhar para não sofrer execução. Existe lição mais clara e mais amorosa do que essa? Olha lá, 18 séculos de prazo, gente. 18 séculos de prazo, é muita carência. É muita carência para pagar uma dívida. Quem faria isso? Qual o cobrador que faria isso? Só Deus faria isso. A pedido de Jesus. Então, nesse tempo, nós hoje estamos com obsessão, como eu falei, com doença, com problemas psíquicos, porque nós fizemos algo. Então, já que estamos sofrendo a consequência, a gente não tem que ficar, como muitas vezes nós ficamos, ai meu Deus, eu queria tanto saber o que é que eu fiz para ter tanto obsessor. Não importa o que a gente fez, o importa é que ele está aqui, e o obsessor não erra. O obsessor só pode errar a dose. Era para dar 6 pauladas e ele dá 10. Porque tem os juros. Ele ficou chateado, está 200 anos esperando, também não quer pagar juros nenhum, pelo amor de Deus. Não é? É os juros. Era para dar 6, mas o tempo de espera, a impaciência, o nosso cinismo, em não querer fazer nada, aí ele disse, tá bom também, eu vou esperar, mas depois eu vou cobrar 4 a mais. Né, Joel? Então é natural, mas o obsessor não erra o endereço. O endereço ele não erra, porque a ligação conosco do obsessor, com a doença, com o problema psíquico é magnética, o magnetismo não pode errar. Não dá para chegar para o obsessor e dizer assim, você me errou. O obsessor, se a gente reencarnou como homem, ele identifica a gente como mulher. Está lá em tormentos da obsessão. O sacristão era um homem que mancava. Aí ele reencarna no Brasil, a mulher que mancava. Quando o obsessor achou ele, falou, olha, ele só mudou a fantasia, agora ele está vestido de mulher, mas é ele, porque a mancada é a mesma. Ele mancava igualzinho. Então não pode ter erro. Então por que a gente, primeiro, para o nosso encerramento, vamos parar de perguntar o porquê nós estamos sofrendo. A resposta não vai vir. E se vir, a gente vai correr. Se não correr, não acredita. É melhor não saber. É melhor entender, olha, estou passando por isso porque fiz algo. Acabou. É a lei. E aí, já que eu fiz algo, já que esse negócio funciona mesmo, estou sofrendo hoje porque fiz algo errado ontem, agora eu já entendi a matemática, a mágica. Aí agora eu vou jogar a meu favor, que eu não sou doido. Então eu vou fazer algo bom hoje para colher algo bom amanhã. É a primeira lição que a gente tem que aprender. A segunda lição é esperança, meus irmãos. Esperança, nada de desespero. Hoje eu recebi uma ligação de uma amiga desesperada. Ai meu Deus, você soube? Meu Deus, aquele rapaz lá da Feijoga pegou o Covid-19. Nem sabe se pegou. Mas já me ligou assim, chorando. Ai, meu Deus, eu não sei. O que é que você acha, Flávia? Eu digo, eu acho que todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Porque se não morrer é Highlander, né? Aquele personagem do filme que não morre. Vai morrer. E a maioria vai morrer esse século. Até o final do século vai morrer. Eu tenho 46, como é que eu não vou morrer até o final do século? Eu vou morrer. Agora, se vai morrer com Covid-19, eu não sei, que eu não jogo carta nem buzo. Mas que a gente vai morrer, vai. Então, a gente não tem que ficar preocupado
com o vírus. A gente já passou por tanto problema, tanta coisa já aconteceu, e a pessoa espírita está desesperada, está desequilibrada. Aí a pessoa que não é espírita diz assim: que estranho, essa mulher fala que existe vida após a morte, está com tanto medo de morrer. Não é? Porque até Emmanuel diz, vamos morrer com educação. Não é? Então a gente tem que ter esperança e pensar. A lei de Deus é matemática, mas no meio da matemática tem muito amor. Nós estamos, aquele sofrimento do circo não foi nada perto do que aconteceu no ano de 177, que Humberto de Campos fala isso no livro, para encerrar. Sabe quantas pessoas aquela festa matou? Morreram 541 aqui durante um dia. A festa de lá morreu mais de 20 mil pessoas. Está lá no livro, pode ler. Saiu barato. Saiu barato. Né? Então é muito amor envolvido. Nós temos que pensar que Deus está nos dando a oportunidade de nos iluminarmos com muito amor. E até na dor, Ele nos leva auxílio, porque mesmo os algozes morrendo no circo, Chico Xavier disse, havia um hospital espiritual esperando todos eles ao lado do circo. Transição planetária está lá. Havia um hospital espiritual em números em cima da Indonésia. Né? Então, minha gente, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, que a gente se encha de esperança e a gente comece a agradecer ao vírus. Bendito seja esse vírus em nossa vida e na vida do planeta, porque ele, em meio a alguns desafios, trará muitas coisas boas que só no futuro a gente vai enxergar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.